Saudações amigos do canal Realidade Fantástica. Neste vídeo vamos apresentar os 4 pilares, ou 4 principais disciplinas, por assim dizer, do esoterismo ocidental. Fique conosco. Mas antes, se ainda não for, se inscreva em nosso canal, dê aquele like de confiança e acione o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades. Dito isso, sigamos com nosso vídeo. Os estudos ocultos postulam que há uma tradição mística, única e coesa, de passado imemorial, que foi adaptada por seus instrutores a cada época, povo e cultura, para melhor atender às diferenças das regiões onde foi introduzida. Trata-se de uma tradição que existe paralelamente às correntes mais conhecidas do público, como a religiosa, a filosófica e a científica, embora integre os fundamentos de todas estas e as influencie em algum nível. Esta tradição é chamada de muitos nomes, conforme os pesquisadores. Alguns a conhecem como tradição primordial, outros como filosofia perene, outros ainda a chamam de prisca teologia. Já correntes como a teosofia a chamam de religião-sabedoria. Muitos estudiosos afirmam que foi em países como o Egito e Índia que essa tradição esotérica única foi elaborada, possivelmente herdada de uma civilização ainda mais antiga e desconhecida dos historiadores modernos, e mais tarde migrou para outras culturas, sempre exposta de forma mais sigilosa a iniciados, os quais, contudo, influenciaram a cultura de sua época em alguma medida. No caso do Ocidente, podemos identificar 4 grandes pilares sobre os quais se assenta o esoterismo desta porção do globo. Tais pilares são desdobramentos daquela tradição única e surgiram como vigas mestras de toda uma corrente mística dominante no Ocidente. Esses pilares integram filosofias subsidiárias que norteiam as ciências ocultas, ou ocultismo, conforme praticado em diferentes épocas. O primeiro destes pilares é o hermetismo. Atribuído aos trabalhos do sábio egípcio chamado Hermes, o 3 vezes grande, ou Trismegistus, cuja personalidade foi confundida com o deus Thoth e cuja existência histórica ainda é motivo de debate, o hermetismo comporta uma série de textos ocultos que foram aparecendo ao longo dos séculos, sendo o mais famoso o Corpus Hermeticum, que integra 17 tratados compilados por editores bizantinos e traduzidos ao latim no século XV por Marcílio Ficino e Ludovico Lazarelli, encontrando ainda grande expressão em personagens como Pico della Mirandola, Raimundo Lúlio e Giordano Bruno. O hermetismo integra conhecimentos capitais para a realização espiritual do ser humano e a compreensão dos segredos da criação. O segundo pilar do esoterismo ocidental é a alquimia. Ela surge como subsidiária dos tratados herméticos antes referidos, postulando uma transmutação química que serve apenas de alegoria para a verdadeira transmutação que ocorre no interior do alquimista, levando-o a descortinar os mistérios da natureza e de si próprio. Esta corrente se tornou tão influente que polarizou a atenção de muitos buscadores espirituais e sábios no Ocidente, sobretudo na Idade Média. Personagens como Paracelso, Nicolas Flamel e Isaac Newton se ocuparam muito dessa tradição, dando grande contribuição à difusão da alquimia no Ocidente. A alquimia detém as chaves da emancipação mística do homem. O terceiro pilar do esoterismo ocidental é a Cabala.
sendo comumente considerada o lado esotérico do judaísmo. A Cabala nasceu de elaborações pré- e pós-cristãs no âmbito da filosofia judaica, comportando um rico sistema oculto que envolve noções ontológicas que deslindam a arquitetura da criação e o papel do homem nela, devolvendo a este seu domínio outrora perdido sobre as leis naturais. Cabalistas como Shimon Bar Yochai, Todros Ben Joseph Abulafia e Isaac Luria são nomes importantes desta influente corrente mística. Finalmente, o quarto e último pilar do esoterismo ocidental é a astrologia. Tão antiga quanto o ser humano, permeia praticamente todas as culturas e integra um saber especial que faz dos astros símbolos para forças espirituais atuantes no próprio ser humano, cujo conhecimento revela os desafios, mas também as vantagens trazidas para a atual vida por uma pessoa. Permite também descortinar muitos elementos ocultos de eventos de âmbito nacional e mesmo mundial. A astrologia encontrou grande difusão no Ocidente, embora tenha sido muito profanada por elaborações superficiais, frequentemente presentes na mídia em geral. Entre os astrólogos famosos estão Alcuino, Alberto Magno, Cornélius Agripa, Nostradamus, Galileu e Nicolau Copérnico. É importante compreender que esses 4 pilares do esoterismo ocidental são intercambiáveis e é frequente serem estudados juntos por místicos de várias épocas, uma vez que se completam, pois são diferentes maneiras de se falar da mesma coisa e levam ao mesmo fim. Geralmente, grandes nomes do esoterismo são, a um só tempo, astrólogos, cabalistas, alquimistas e filósofos herméticos, uma vez que os 4 pilares nada mais são do que expressões daquela tradição única de que falamos no início do vídeo. Assim, é muito comum que o hermetismo, a cabala, a alquimia e a astrologia sejam trabalhadas juntas no ensino de muitas escolas iniciáticas. Outra noção importante é que o hermetismo, a cabala, a alquimia e mesmo a astrologia integram, elas próprias, disciplinas ocultas que lhes são tributárias, como a magia, a teurgia, o conhecimento dos poderes psíquicos e praticamente todas as disciplinas tratadas pelas ciências ocultas, bem como influenciaram correntes como o orfismo, o pitagorismo, a gnose e o neoplatonismo. Também é muito comum que símbolos e noções associados a esses 4 pilares integrem obras esotéricas famosas que unem em sistemas ilustrativos que codificam leis espirituais e que só os iniciados conseguem compreender. Por exemplo, o famoso desenho da Rosa Cruz Hermética, criado no século XIX por Samuel Liddell MacGregor Mathers para os trabalhos internos da Ordem da Golden Dawn, concentra símbolos alquímicos, cabalísticos, astrológicos e herméticos em torno da Rosa Cruz, sendo uma chave que descortina aos olhos do iniciado importantes leis espirituais. Outro ponto importante é que o hermetismo, a alquimia, a cabala e a astrologia integram o currículo de muitas escolas iniciáticas que são também vias místicas que servem de condutoras desses saberes especiais. Assim é que correntes do rosacrucianismo e a maçonaria, por exemplo, comportam saberes da maioria, se não de todos os 4 pilares antes aludidos. É também importante lembrar que, no caso da astrologia e da alquimia, elas serão também encontradas no Oriente. A Índia, a China
e países do Oriente Médio desenvolveram grandes ensinamentos em alquimia e astrologia. Assim pode o buscador espiritual estudar um ou todos esses 4 pilares e atingir o mesmo fim. Como falamos, são diferentes maneiras de reconduzir o ser humano ao seu verdadeiro destino, à consciência de sua divindade interna e ao comando das leis espirituais. A presença do hermetismo, da alquimia, da cabala e da astrologia será sempre encontrada nas correntes do esoterismo ocidental, pois que formam sua arquitetura e integram sua seiva, na qual os místicos, ansiosos pela iluminação, bebem copiosamente, forjando assim sua própria libertação e conquistando o maior bem de todos, a sabedoria. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Clique aqui no link que está neste vídeo e saiba mais de como fazer parte desta jornada por meio do conhecimento arcano.